O Senhor Jesus, então, no Sermão do Monte, e lembrando que o Sermão do Monte envolve o capítulo 5, 6 e 7, esses três capítulos abrangem uma sequência de vários ensinos do Senhor Jesus, em que ele apresenta a ética do reino de Deus, onde os discípulos, os seguidores, devem viver agora, sabendo que nós não seremos perfeitos, no sentido de cumprir, sermos capazes de cumprir todas as ordenanças, todos os preceitos nesse Sermão do Monte, mas ele é o referencial daqueles que querem seguir a Cristo e que desejam viver a vontade de Deus. Então nós os vivemos para a glória de Deus, como um ato de gratidão a Deus e também por amor ao Senhor Jesus. A partir do verso 3 até o verso 11, nós temos uma sequência de bem-aventuranças. E ele diz, então, bem-aventurados. A palavra no grego aqui é makarios, makaroi, seria mais exato, né? Ou seja, aqueles que são felizes, aqueles que têm o bem vindo sobre eles em tudo aquilo que lhes acontece. O bem de Deus vem sobre eles, sobre aqueles em que tudo lhe acontece segundo a vontade de Deus. Por que lhes vem o bem? Porque a vontade de Deus é de moldá-los, aperfeiçoá-los, em torná-los semelhantes ao Senhor Jesus. Eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Eles são bem-aventurados porque eles são consolados, eles herdarão a terra, eles serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Deles é o reino de Deus e eles então receberão o galardão nos céus. Eles são bem-aventurados porque a eles está proposta estas bênçãos, estes benefícios. Eles são bem-aventurados. Obviamente que o processo para chegar a esses benefícios, a esses bens, é necessário que lhes aconteça algumas coisas. Aí sim, os acontecimentos, eles não são bons, porque bom e bem são coisas diferentes. Eles então serão alcançados por motivos de dificuldades e humilhação, motivos de lamento, motivos de provação e provocação, motivos de ira quanto à injustiça, a miséria das pessoas ao seu redor, a provocação das tentações diante de um coração que precisa ser limpo, a provocação de contendas em momentos em que precisam ser pacificadores, as perseguições, as injuriações, as mentiras, as calúnias. Mas em tudo isso nós sabemos que maior perseguição sofreu o nosso Senhor e aqueles que viveram antes de nós, e em tudo isso, Deus está conduzindo a nossa vida para que o bem nos alcance, para que o bem descrito em todos os versículos, do verso 3 ao verso 12, sejam sobre nós. Então, estes sofrimentos serão apenas instrumentos, serão meios para que Deus nos faça bem-aventurados. O verso 3, que será a nossa meditação, o verso 3 fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, nós devemos observar que a ideia de humilde de espírito não é ser pobre de espírito. Embora haja tradução que traduz como pobre de espírito, mas essa tradução ela não é muito feliz, porque no português nós usamos essa expressão pobre de espírito como um termo pejorativo, um termo negativo, para descrever pessoas que são desprovidas de virtude. Quando nós falamos, fulano é pobre de espírito, é uma pessoa que ela não tem nenhum valor, uma pessoa que ela não tem nenhuma relevância, é uma pessoa que ela fala e não tem conteúdo, as suas opiniões, a sua moralidade é algo dispensável, por assim dizer. Também não é pobre no sentido de pobreza financeira. Há uma outra tradução que traz lá pobres, né? Então essa não é a ideia. O texto aqui não está mostrando ou não está indicando que os bem-aventurados são pessoas pobres, como que os ricos são malditos e os pobres são os preferidos de Deus. Essa mentalidade também não é bíblica. Porque Deus tanto ama ricos quanto Deus ama pobres. Deus salva ricos e Deus salva pobres. E a bondade de Deus está sobre ricos e sobre pobres. Deus não faz acepção de pessoas.
nesse sentido. Qual é o significado então de humilde de espírito? A ideia de humilde de espírito é essa ideia de humildade. Aqueles que têm convicção de quem são, aqueles que têm reconhecimento de quem são diante de Deus e como eles devem se portar diante de outras pessoas. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, Romanos 12, ele diz aqui no verso 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Lá em Filipenses, ainda em Filipenses, o apóstolo Paulo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 30, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Deus, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. E aí ele fala então desse testemunho da salvação, que é prova evidente de uma salvação em Cristo Jesus. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então observe bem como que nós podemos viver a unidade, como que nós podemos evidenciar que somos salvos em Cristo Jesus. Nada façais por partidarismo, capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então é nesse sentido que Paulo acabou também de dizer em Romanos 12, conforme nós lemos, 12: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então a pergunta é: o que significa ser humilde de espírito? É precisamente isso que o Senhor Jesus está nos falando. Bem-aventurados os humildes de espírito. É ter realmente humildade, é não ter nenhum sentimento de arrogância, prepotência, soberba, de pedantismo, qualquer sentimento de superioridade. É curioso que uma das palavras para orgulho no grego é hybris, Hybris, ele significa aquele que olha por cima, E é curioso porque essa é uma expressão tão comum e às vezes reflete não só uma situação do estado de espírito e do coração do indivíduo, mas isso externaliza na sua compostura física, de modo que onde ela chega, no ambiente que ela está, por se sentir superior àqueles seus semelhantes, ela olha por cima. Talvez você já deve ter ouvido a expressão ou o ditado de fulano pensa que está por cima da carne seca, e de fato isso, ou fulano é nariz empinado, porque de fato é isso que a expressão significa, a pessoa que se acha superior às demais. Mas o Senhor Jesus, que nos diz que nós devemos ser humildes de espírito, ele também lá em Filipenses capítulo 2, nos deu
não só o exemplo, mas ele agiu como nosso cabeça em dar-nos o modelo que nós devemos nos submeter. Capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Filipenses 2, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Observe que o Senhor Jesus, em Mateus 5, verso 3, diz que nós seremos bem-aventurados se formos humildes de espírito. Humildade não é a humildade de roupa que o Senhor Jesus está elogiando, não é a humildade de educação que o Senhor Jesus está nos ensinando, não é a humildade de recursos financeiros que o Senhor Jesus está elogiando, não é a humildade de situação social que o Senhor Jesus está elogiando. Ele está aqui enaltecendo a virtude da humildade de espírito, porque se nós tivermos humildade de espírito, independentemente do que vestimos, independentemente do que temos à mesa para comer, independentemente do nosso círculo de amizades, independentemente do nosso status social, a humildade será uma característica cristã que enaltecerá a nossa condição, a nossa posição de cristãos diante de Deus. Por isso, encerrando, nós devemos lembrar que humildade é algo que foi tornado nobre pelo Senhor para aqueles que seguem a Cristo, porque o próprio Senhor Jesus nos mostrou que humildade é uma virtude. O Filho de Deus, sendo Senhor, fez-se servo. Ele sendo Criador, fez-se criatura. Ele sendo Rei, ele fez-se súdito. Ele sendo legislador, ele submeteu e foi condenado pela morte. Ele sendo o autor da vida, ele se pôs debaixo do poder da morte, para que ressuscitando, ele possa ser o Senhor da glória e possamos então viver as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém.